Olá a todos e todas. Hoje nós estamos iniciando este vídeo que é de formação complementar. Pela primeira vez nós não estamos então utilizando a sequência do PET. Nós vamos sair um pouquinho daquela estrutura para nos organizarmos como disciplina dentro desse nosso projeto de ensino religioso para a coexistência na Escola Estadual Adelaide Bias Fortes. Para o sétimo ano, então, nós temos como temática central as lideranças, especificamente as lideranças religiosas, e a forma como nós iremos dividir essas lideranças religiosas segue a organização das 4 casas de Hogwarts, que é a escola do Harry Potter, criado pela J.K. Rowling. Essa nossa divisão tenta observar, principalmente, as características de cada uma dessas 4 casas. A primeira delas que nós vamos tentar analisar, e aí a imagem é de um Lego que está associado ao quadribol do Harry Potter. Aqueles que são entendedores do Harry Potter vão conseguir compreender ali o que está envolvido, mas não é necessário que a gente compreenda esses elementos, não. O que é necessário que a gente compreenda são as características que vão estar apresentadas ali ao lado. A casa de Grifinória, ela é descrita na cena em que o chapéu seletor começa a indicar para onde cada aluno vai, da seguinte forma: quem sabe sua moradia é Grifinória, casa onde habitam os corações indômitos. Ousadia, sangue frio, destacam os alunos da Grifinória dos demais. Então nós temos ali 4 características. Os membros de Grifinória possuem corações indômitos, são corações que não são domados por nada, não se limitam às regras, não seguem exatamente tudo aquilo que é colocado como regra. Possuem ousadia, vão sempre além dos próprios limites. Têm sangue frio para aceitar os desafios e lidar com o que é desafiador sem ficar tremendo, mantendo a frieza, calculando adequadamente as coisas, e possuem nobreza, que quer dizer que tratam a todos com a mesma tranquilidade, lidam com todas as pessoas como iguais. Isso faz com que esses membros de Grifinória eles tenham alguns problemas também. Não são perfeitos. Entre esses problemas está a questão de agir antes de pensar muito bem. Como tem esse coração indômito, essa ousadia, muitas vezes eles não medem os perigos em que vão entrar. A liderança que tem essa característica de Grifinória, ela é uma liderança que tem coragem, mas ao mesmo tempo, porque tem essa coragem, arrisca-se às vezes até mais do que deveria. E esse é o contrapeso, o outro lado de Grifinória. A segunda casa é a Lufa-Lufa, que é descrita assim pelo Chapéu Seletor. Quem sabe é na Lufa-Lufa que você vai morar, onde seus moradores são justos e leais, pacientes, sinceros e sem medo da dor. Ser justo significa que dá a cada um aquilo que pertence a cada um. Eu não quero pegar para mim aquilo que é do outro, assim como não dou para o outro aquilo que ele não merece. Agir com justiça é saber dividir adequadamente as coisas. Ao mesmo tempo, esses membros de Lufa-Lufa, a liderança que é do tipo Lufa-Lufa, ela é leal aos seus amigos. Vai estar junto com os amigos para o que der e vier, para tudo aquilo que eles precisarem. Isso exige paciência, porque se eu vou estar leal ao meu amigo o tempo inteiro, eu também vou ter que ter paciência nas vezes que ele não estiver muito bem. Mas também paciência como um contraponto àquilo que nós destacamos na Grifinória,
que era o agir sem pensar. A Lufa-Lufa não sai fazendo as coisas sem pensar. Ela pensa antes de agir. Ter paciência é saber esperar o momento certo, inclusive para agir. Outra característica é a sinceridade, falar o que precisa ser dito, por mais que possa magoar os outros. E, por fim, não ter medo da dor. Não ter medo da dor é estar disposto a sofrer, mesmo que esse sofrimento não seja por uma pessoa tão boa assim. Eu prefiro sofrer do que deixar o outro sofrendo. Essa é uma característica da Lufa-Lufa que a aproxima do altruísmo, que significa pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. É o oposto a egoísmo. O altruísta pensa no outro, o egoísta pensa primeiro em si. A terceira casa é a Corvinal, descrita da seguinte forma: ou será a velha e sábia Corvinal, a casa que tem a mente sempre alerta, onde os homens de grande espírito e saber sempre encontrarão companheiros seus iguais. Os membros da Corvinal possuem esse espírito elevado, um grande espírito. São sábios. São pessoas que muitas vezes se isolam, não têm muito a ação junto com os companheiros, junto com os outros, mas apesar de não estar tão junto aos outros, convencem pela sua sabedoria. Isso quer dizer que muitas vezes elas vão se encontrar sozinhas estudando, preocupando muito mais com os seus próprios estudos e com a sua evolução do que com diversão e festa, por exemplo. Esses líderes do tipo Corvinal são líderes que se isolam, mas que ao mesmo tempo apresentam caminhos para se seguir. Não são muito corajosos para fazer as coisas como são os membros de Grifinória. E nem exatamente porque, como os de Lufa-Lufa, eles ficam esperando o momento certo. Eles são mais os estrategistas, aqueles que bolam as estratégias, pensam como deve ser feito, e aí cada um vai fazendo por si próprio. A última casa é a Sonserina, descrita da seguinte forma: ou quem sabe a Sonserina será sua casa, e ali fará seus verdadeiros amigos, homens de astúcia que usam de quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram. Esses líderes, ao estilo de Sonserina, são astuciosos. Astúcia é diferente da sabedoria que a gente falou em Corvinal. Não é exatamente estudar para pensar qual o melhor caminho. A astúcia é o saber tirar proveito das situações. E às vezes esse proveito significa que alguém vai sofrer para que o outro possa estar tirando esse proveito. Os líderes de tipo Sonserina, os líderes que seguem essa estrutura, eles estão dispostos a usar de quaisquer meios. Quer dizer que, inclusive, algumas trapaças são toleráveis. Se você precisar passar a perna em alguém para chegar ao objetivo que deseja, isso não seria um grande problema para a liderança ao estilo da Sonserina. Mas isso também demonstra que eles são pessoas extremamente objetivas, que pensam bastante naquilo que precisam alcançar e que são obstinados mesmo. Eles sempre vão correr atrás daquilo que precisam fazer. Às vezes a gente precisa de alguns líderes que estão tão focados no objetivo que aceitam passar por cima de determinados elementos no meio do caminho. Faz parte também da vida. Então, nenhuma dessas formas de liderança é pior do que as outras ou deve ser completamente ignorada porque apenas uma seria certa. Apenas os líderes de Grifinória são certos, ou apenas os líderes de Sonserina são certos, ou os líderes de Sonserina são sempre errados e os de Corvinal são sempre certos. Não. São formas diferentes, características diferentes. O nosso objetivo
ao longo do ano vai ser observar como existem essas lideranças que assumem características diferentes dentro do ambiente religioso. Como que às vezes nós vamos ter alguns líderes dispostos a tudo, como os líderes de Sonserina, como que outras vezes nós vamos ter líderes que arriscam a própria vida, como os líderes de Grifinória. Em alguns casos, são pessoas mais compenetradas, que estão mais focadas no seu próprio isolamento e no crescimento da sabedoria, como os líderes de Corvinal. E em alguns casos, são pessoas leais, que querem só estar do lado das outras e suportam a dor que colocam sobre elas, são torturadas e não revelam quem cometeu determinada coisa, porque são leais àqueles que estão juntos a elas, aqueles que são os amigos. Nós poderíamos usar outras formas. Optamos por usar esta da J.K. Rowling. Não necessariamente vocês precisam conhecer os livros do Harry Potter, ou os filmes do Harry Potter, para entender esse formato. O que nos interessa, na verdade, é compreender esses 4 formatos diferentes de exercer uma liderança. Nesse primeiro momento, antes que a gente entre direto nos líderes religiosos, eu gostaria de perguntar primeiro a vocês: com qual dessas 4 formas de lideranças vocês acham que estão mais semelhantes? Que tipo de característica aproxima mais vocês? Vocês seriam mais um líder ao estilo Grifinória, ou Lufa-Lufa, ou Corvinal, ou Sonserina? É claro que, para explicar isso, eu vou esperar que vocês justifiquem a escolha que fizeram. Mas procurem observar as características que nós demos para cada casa e observar as suas próprias características para identificar com qual dessas você se aproxima. No momento é isso. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.